Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora ultrapassa qualquer limite da imaginação. Se você achava que já tinha visto de tudo, essa história vai provar que o ser humano é capaz de muito mais, para o bem e para o mal. É um enredo tão absurdo que parece ficção, mas é a pura e chocante realidade. Essa é a saga de Gabriela, uma mulher de 26 anos que viveu um pesadelo digno dos piores filmes de suspense. Uma história que nos foi enviada por uma seguidora anônima, que pediu para ser chamada apenas de Gabriela. E acredite, você vai querer discutir cada detalhe. Tudo começou em uma viagem a trabalho. Gabriela, jovem e cheia de vida, cruzou o caminho de Ricardo, um homem de 40 anos. Ele era a personificação do charme. Elegante, inteligente, um verdadeiro cavalheiro. O papo fluía de uma forma que Gabriela nunca tinha experimentado antes. A química entre eles era inegável, avassaladora. Em poucos dias, a atração se transformou em um envolvimento intenso, quase magnético. Gabriela estava completamente rendida aos encantos de Ricardo, sem perceber a teia que estava sendo tecida ao seu redor. Mas havia um problema, um gigante problema, que Ricardo fez questão de minimizar. Ele era casado. Uma informação que deveria ter sido um alerta vermelho, mas que a paixão, como sempre, tratou de ofuscar. Ricardo tinha uma lábia afiada e Gabriela, cega de paixão, estava pronta para acreditar em cada palavra. Ele jurava que o casamento era uma farsa, uma fachada. Dizia que dormia em quartos separados da esposa, que a relação era apenas uma conveniência para manter as aparências por causa da empresa da família. Promessas vazias, mas que soavam como verdade para um coração apaixonado. Gabriela, então, aceitou ser a outra. Mergulhou de cabeça em um romance escondido, cheio de luxúria e encontros secretos. Meses se passaram nessa vida dupla, onde as promessas de Ricardo alimentavam a esperança de um futuro juntos. Ela vivia em um mundo de ilusão, onde a paixão justificava tudo. Cada encontro era um risco, cada beijo um segredo. Mas para Gabriela, a intensidade daquele amor valia a pena. Ela acreditava que, um dia, Ricardo se libertaria e eles poderiam viver essa paixão às claras. Acreditava que ele era diferente, que a amava de verdade. Até que um dia, Ricardo fez uma proposta que viraria o mundo de Gabriela, de cabeça para baixo. Ele disse: "Quero te apresentar minha esposa. Quero que você veja com seus próprios olhos o que eu passo." Gabriela sentiu um misto de nervosismo e curiosidade. Ela topou, sem imaginar o abismo que a esperava. Ricardo marcou um jantar formal na casa da esposa. Gabriela se arrumou com o melhor vestido, o coração batendo forte, pronta para enfrentar a mulher que supostamente era o obstáculo para sua felicidade. Quando a porta da casa se abriu, o mundo de Gabriela desabou. Não foi um desabamento figurado, foi um colapso total da realidade. A mulher parada à sua frente, a esposa de Ricardo, era ninguém menos que sua própria tia, a irmã da mulher. Aquela tia com quem Gabriela havia perdido contato anos antes por causa de brigas familiares. O choque foi mútuo, paralisante. Gabriela ficou sem reação. A tia também. O silêncio na sala era ensurdecedor, carregado de uma verdade cruel e inacreditável. Ricardo, visivelmente nervoso, tentou disfarçar o indisfarçável. Com uma calma assustadora, ele soltou a bomba que transformou o choque em revolta. Ele disse: "Calma, eu não sabia que vocês eram parentes. Até ver a foto de vocês juntas no Facebook." E continuou, com uma frieza que gela a espinha: "Mas aí,
Eu já estava apaixonado pelas duas. Sim, você ouviu direito. Ele já tinha descoberto a ligação familiar entre elas e, mesmo assim, continuou com as duas. Uma manipulação doentia, um jogo cruel. Gabriela, em choque e revoltada, não conseguiu suportar. Saiu correndo daquela casa, daquela cena de horror. A tia, por sua vez, tentou confrontar o marido, exigindo explicações para tamanha traição e perversidade. Mas Ricardo, o mestre da manipulação, inverteu tudo. Ele ousou dizer que as duas, Gabriela e a tia, estavam tentando testá-lo. Uma desculpa esfarrapada, uma tentativa vil de jogar a culpa nas vítimas. A audácia de Ricardo era tão grande que beirava a insanidade. O pior ainda estava por vir. Um mês depois daquela noite de terror, a tia de Gabriela fez o impensável. Ela perdoou Ricardo. Sim, perdoou o homem que a traiu com a própria sobrinha, que as manipulou e mentiu descaradamente. Um perdão que desafia a lógica e a dignidade. E como se a situação já não fosse absurda o suficiente, Gabriela descobriu que estava grávida. Grávida de Ricardo. O ciclo de horror parecia não ter fim. E a vida de Gabriela se transformava em um labirinto de dor e incertezas. Gabriela tentou manter a gravidez em segredo, mas a verdade sempre encontra um caminho. Quando a tia soube, exigiu um teste de DNA. O resultado? Positivo. Ricardo era, de fato, o pai. E assim, o filho de Gabriela se tornou primo e enteado da própria tia. A família? Totalmente destruída. Laços rompidos, confiança estilhaçada, um caos emocional sem precedentes. O amor. Uma cicatriz eterna na alma de Gabriela. Uma ferida que jamais cicatrizará completamente. E Gabriela, apesar de tudo, da dor, da traição, da destruição, ela confessa: eu ainda amo ele, mas sei que nunca vou poder olhar para minha tia do mesmo jeito. Uma declaração que choca e entristece, mostrando o poder devastador de uma paixão doentia. Essa história ultrapassou todos os limites possíveis da decência e da sanidade. É um conto de amor, traição, manipulação e perdão que nos faz questionar a própria natureza humana. Amor ou insanidade? Onde está a linha que separa um do outro? Agora queremos saber a sua opinião. Comenta aqui. Quem foi mais errada nessa história? Gabriela, por se envolver com um homem casado? Ricardo, o manipulador sem escrúpulos? Ou a tia, que perdoou o imperdoável? Se você achou que já viu de tudo, esse vídeo provou que o ser humano é capaz de muito mais. Compartilhe essa história chocante e vamos discutir os limites da paixão e da moralidade.